A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre o arminianismo e o calvinismo e as disputas, teológicas que acontecem. Isso já vem de muitos anos, Houve até um debate muito forte entre dois grandes avivalistas, o John Wesley e o Whitefield, Eles debateram publicamente a respeito dessas questões e chegaram a um consenso de que aquilo estava subvertendo os ouvintes da palavra de Deus. E eles tomaram uma decisão de debater aquilo somente entre os dois em particular e nunca mais em público. E como dois homens maduros, eles chegaram a essa conclusão. E hoje existe esse debate calvinismo, arminianismo, e tem debates sadios em blogs, em canal de televisão, em grupos de WhatsApp, e é sadio esse debate. Agora, o que não é sadio é quando representantes de uma das duas correntes ou das duas correntes, quer impor esse pensamento e além de impor o que eles pensam teologicamente, eles tomam um sentimento de papismo, tem uma síndrome de papismo aí. E a igreja evangélica não tem papa, mas muitos se colocam como um pequeno papa, um representante evangélico. Estou falando aqui em nome dos evangélicos, estou falando aqui em nome dos pentecostais, é uma palavra para os pentecostais, como se os pentecostais tivessem eleito aquela pessoa ser um representante, um papa, um apóstolo. E nós sabemos pelas escrituras que até mesmo os apóstolos do Novo Testamento tinham limites de atuação. Paulo fala lá em Romanos capítulo 15 que ele sabia até onde ele poderia ir e trabalhar em lugares não evangelizados para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo tinha essa noção dos limites dele. Então esses pastores, eles têm autoridades locais nas suas igrejas. Eles não têm autoridade extralocal porque ninguém os elegeu, nem apóstolo ou papa. Quando o papa fala, ele é representante de toda a igreja católica. Então, ele foi eleito ali, Agora, entre os evangélicos não é isso, mas há sentimento de pastores que se colocam, eu sou pentecostal e a doutrina arminiana é essa, tal, e quer impor sobre o calvinismo a sua teologia. E assim mesmo também os calvinistas, reformados, se levantam os representantes aí para falar da igreja, A igreja brasileira é isso, a igreja brasileira precisa disso, precisa daquilo, como se ele tivesse autoridade sobre a igreja brasileira. Uma pergunta para esses pastores: você consegue pastorear a igreja brasileira toda? Como eu sei que você não consegue, você não é um papa, você não é um representante, você não tem essa capacidade, então você não pode falar por todos. Você que é pastor local, você tem autoridade na sua igreja local. Então cuide da sua igreja local. Não ultrapasse os limites, estabelecidos por que diz respeito a um pastor local. O pastor local ele não tem autoridade extralocal, porque acabou o papismo, acabou, Os apóstolos já estabeleceram a doutrina, os fundamentos doutrinários. Então é sobre isso que nós temos que nos posicionar, mas não ir além de onde cabe a nossa autoridade, E nós já temos problemas demais na nossa igreja local. Então todos esses pastores aí que tentam impor seu pensamento, contradizer outros pastores e ofender, o que eles deveriam estar fazendo? Cuidando da sua própria igreja, que tem muitos problemas nas igrejas locais. Eu creio que tanto arminianos como calvinistas, eles enfrentam problema na sua igreja local. Então,
eu vejo que não há nada de ruim em se debater, né, educadamente a respeito desses temas, dessa posição, desse pensamento teológico, né, calvinista, arminiano, outros também, né, molinistas e várias outras correntes, até a doutrina católica, debater sobre isso, né, educadamente, não tem problema algum. Mas quando alguém se coloca com esse sentimento, com essa síndrome de papa, estou aqui pelos evangélicos, estou aqui pelos pentecostais, estou aqui pelos reformados, porque é assim, a igreja tem que ser assim. Então ele se torna uma pessoa insensata, porque a autoridade dele é local e não extralocal. Que nós saibamos, né, conviver com as diferenças de pensamentos teológicos, que você tenha a sua, que você seja firme no seu posicionamento, né? Mas o que nós devemos ensinar mesmo é o que Jesus ordenou, né? Jesus ordenou lá em Mateus 28, 18 ao 20, né? Para fazer discípulos e ensinar tudo o que ele tinha ordenado. Essa era a doutrina. Então, o que vale é o que Jesus nos ordenou, o que ele mandou, o que ele deixou como doutrina, né? E a doutrina está toda no imperativo. São mandamentos claros ali no Novo Testamento para obedecermos. E não pensamentos teológicos, né? Você pode impor o seu pensamento, você pode até ganhar aquela pessoa ali na questão de ela ser convencida pela sua posição teológica, mas isso não quer dizer nada, né? E é até perigoso, porque Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? A pessoa passar de uma religião para outra, sem conversão, sem mudança, sem novo nascimento. Que você tenha sensatez, que Deus abençoe a sua vida, que você ensine aquilo que Jesus ordenou. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.